professor Cláudio Branchieri, deputado estadual do Rio Grande do Sul, criticou duramente a proposta do governo Lula de unificar a segurança nacional, submetendo as polícias estaduais e centralizando os recursos para a segurança. Ele disse: é uma obsessão da esquerda que não ganha no voto centralizar o poder. E agora eles querem centralizar o poder das armas. O deputado fez um duro alerta sobre as chances de uma alteração como essa aumentar ainda mais o poder da tirania instalada no Brasil. Ao divulgar o vídeo, Branchieri disse: a proposta da PEC da Segurança Pública coloca em risco a autonomia dos estados e ameaça um dos pilares da nossa democracia, o poder descentralizado. Concentrar mais poder nas mãos do governo central pode, à primeira vista, parecer uma solução para os problemas de segurança, mas a realidade é muito mais complexa e exige cautela. Essa mudança afeta diretamente a capacidade dos estados de tomar decisões locais que refletem as necessidades específicas de cada região. É preciso reconhecer que a segurança pública deve ser tratada com seriedade, mas centralizar o poder dessa forma abre precedentes perigosos. Quando o governo central assume controle quase total sobre a segurança, perdemos a capacidade de responder com flexibilidade e eficiência aos problemas locais, e os cidadãos ficam sujeitos a políticas que podem não atender suas realidades e necessidades específicas. É o risco de uma gestão única que não enxerga as particularidades regionais. Se permitirmos que essa PEC avance, corremos o risco de pavimentar um caminho para o autoritarismo. O excesso de controle do governo central sobre a segurança pública pode facilmente se tornar um instrumento de repressão e controle social. Precisamos proteger a liberdade e a autonomia dos estados para que as instituições democráticas se mantenham sólidas e equilibradas. PEC da Segurança Pública. Já ouviram falar nesse troço? Pois o presidente Lula está chamando os governadores para tentar convencer eles de que o tal da PEC da Segurança Pública não é aquilo que ele claramente é, uma centralização do poder da polícia no governo federal. Não é uma centralização escancarada, mas é uma centralização disfarçada. O argumento do governo federal para defender a PEC é de que você precisa dar uma uniformidade às políticas de segurança em nível nacional, como se o Brasil fosse uniforme, como se não houvessem diferenças regionais. O governo federal quer centralizar isto lá em Brasília. O que ele prevê? Prevê uma política nacional de segurança que unifica diretrizes e metas que os estados devem seguir. 2. Maior influência da União na coordenação das políticas de segurança. E 3. Cria um Fundo Nacional de Segurança. Tempo de liderança, presidente. Pois não, deputado, tem mais 5 minutos, Sua Excelência. Centralizando também os recursos. Política nacional unificada, influência sobre as diretrizes da execução da política e dinheiro sob controle do governo federal. É uma obsessão da esquerda, que não ganha no voto, centralizar o poder, e agora eles querem centralizar o poder das armas, que o único poder real é o poder das armas. E esse é o objetivo. Então a PEC tira a flexibilidade e autonomia dos estados e municípios de gerir a sua própria política de segurança, centraliza no governo federal, centralizando o poder e aumentando, obviamente, a chance de, entendo essas forças de segurança centralizadas e controladas por um grupo político, a tirania no Brasil aumentar ainda mais. Então nós temos que trabalhar para evitar que esta PEC avance, sob risco de nós consolidarmos a ditadura que está se instalando no Brasil
e que a gente consiga, dessa maneira, preservar as liberdades individuais. O deputado também fez duríssimas críticas ao ritmo frenético de gastos do governo Lula, exemplificando com a ideia de gastar 100 milhões de reais para produzir uma novela na TV Brasil. Ele disse: 110 milhões de reais para gastar numa novela, com o Brasil batendo recordes de endividamento público, é uma piada de mau gosto. Ao concluir, Branchieri lamentou a absurda atitude do presidente da Câmara, Arthur Lira, ao mandar de volta à estaca zero o projeto de anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O deputado lembrou que, ao mesmo tempo em que a anistia foi enterrada, Zé Dirceu teve todos os seus processos da Lava Jato anulados com uma canetada de um ministro do Supremo. Professor Branchieri lamentou: o Congresso acha que tá tudo certo tu liberar corrupto e prender arruaceiro. Um país desses é um país injusto, é um país tirânico, é um país corrupto. Um país desses não tem futuro e talvez não mereça ter mesmo. Falando sobre segurança, esse governo gastador aí resolveu anunciar que vão gastar 110 milhões de reais para fazer uma novela na Empresa Brasileira de Comunicações. Competência, comprometimento, honestidade não é o forte desse governo, é mais uma obra de ficção. As novelas poderiam, inclusive, ir por aí. 110 milhões de reais para gastar numa novela, com o Brasil batendo recordes de endividamento público, é uma piada de mau gosto. Mas esse governo é incompetente. Até para pensar em obras de ficção, a gente resolveu criar alguns títulos e roteiros de novela para ver se inspiram como gastar 110 milhões do dinheiro público em algo inútil. Eles poderiam fazer uma novela chamada Os Trapalhões do Planalto. Tebet, Haddad, Paulo Teixeira, Gleisi Hoffmann, Paulo Pimenta, grande elenco. Essa trama aqui, ministros e economistas juram que sabem o que estão fazendo pelo país, juram que sabem que estão no caminho certo, mas invariavelmente a cada capítulo desta novela, o país se aproxima mais e mais do abismo. Uma outra sugestão seria uma novela chamada Defensores da Democracia. A mentira. Elenco: Lula e os ministros das Cortes Superiores. Essa trama é tranquila de se desenhar. Um governo eleito promete defender a democracia, ao mesmo tempo que usa os cúmplices do judiciário para perseguir opositores, provocar censura, aumentar o poder repressivo do Estado, centralizar as forças de segurança. A novela pode ser, inclusive, ambientada no Palácio Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Outra novela que poderia ter chances razoáveis de sucesso seria Promessas Verdes e Chamas Vermelhas. Um governo que se elegeu prometendo uma pauta ambiental, prometendo acabar com as queimadas na Amazônia, vê o Brasil arder em chamas. Cada capítulo novo da novela é uma desculpa nova. Capítulo 1, a culpa é do clima. Capítulo 2, a culpa é do agro. Capítulo 3, a culpa é dos outros países. E vários capítulos culpando Bolsonaro. Novela certamente vai ter audiência. Outra sugestão: a saga das contas públicas. Haddad, Janja e Lula como atores principais. Em meio a um governo que prometeu responsabilidade fiscal, a novela acompanha o ritmo frenético de gastos em luxos desnecessários, compras de aviões, ministérios inchados. O vilão dessa trama age como se o limite de gasto público fosse uma ficção,
transformando o futuro promissor da nação em uma ilusão, que no final impacta profundamente o futuro da população e o desenvolvimento nacional. E a última sugestão de novela seria inflacionistas. Gastos sem freios, juros sem limite. Protagonizada por Gabriel Galípolo. Uma novela que acompanha um governo que diz para ficar que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo sob controle, que a inflação não é um problema, enquanto o bolso da população diz exatamente o contrário, que os preços sobem e que o poder de compra do salário vai se reduzindo. Cada capítulo revelará novas despesas, ou cada capítulo revela novas despesas que, ao invés de impulsionar o crescimento, impulsionando a inflação, fazendo a população ficar cada vez mais pobre. Como toda novela produzida em TV estatal, a chance de uma novela produzida pela empresa brasileira de comunicação ter sucesso e ter audiência é zero. Mas pelo menos essas sugestões que eu trouxe aqui, eles vão poder dizer que são baseados em fatos reais. E, presidente, já que eu vou viajar, então vou estourar meus tempos. Uns 4, 5 tempos de liderança. Falar um pouquinho sobre o dia de hoje. Arthur Lira retirou da CCJ, retirou da pauta, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, retirou da CCJ o projeto de lei que visava anistiar os presos do 8 de janeiro. Ele criou uma comissão especial para tratar do assunto, o que fez, na prática, isso vir a estaca zero. O argumento do Lira: não podemos atrapalhar as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados. No mesmo dia, hoje, a notícia de que Gilmar Mendes anistiou ou anulou todas as condenações de Zé Dirceu. Ficha limpa. Limpinho. Condenado a mais de 20 anos por toda a série de crimes de corrupção. Não era nem réu primário quando ele foi condenado no Petrolão, porque ele já tinha sido condenado no Mensalão. Esse aqui saiu pela porta da frente, não usa tornozeleira, mente em entrevista todo dia e não deve nada à justiça brasileira, como diria William Banner. Enquanto isso, uma senhora, mãe de 2 filhos, cabeleireira, que escreveu no batom "Eu te amo" na estátua da justiça, está presa, sem direito à fiança, provavelmente será condenada, e o Congresso acha que no Brasil está tudo certo tu liberar corrupto e prender roceiro. Um país desses é um país injusto, é um país tirânico, é um país corrupto. Um país desses não tem futuro e talvez não mereça ter mesmo. Obrigado, presidente. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org.